No ano de 2014, eu entrei na universidade, no curso de Educação do Campo, na FURC, aqui em São Lourenço. Aí, entrando lá no curso Educação do Campo, eu entrei como... quando eu entrei dentro do curso, eu entrei como agricultora, dona de casa e sendo novamente estudante. A comunidade quilombola eu participava, mas eu não carregava o ser quilombola quando eu entrei dentro da universidade. Quando alguém me perguntava, eu sempre dizia, não, eu faço parte da comunidade, mas eu não sabia quão grande era essa resistência, essa força, essa luta de ser da comunidade. O que isso tudo significava quando eu estava só dizendo que eu era da comunidade e não tinha todo esse entendimento. Hoje eu sei o que é ser daqui da comunidade, o que é fazer parte dessa comunidade e o que é estar levando o ser quilombola dentro, o ser quilombola, o eu ser quilombola. Então, isso eu fui a minha vida toda e é muito significativo isso. E quando vem assim, e é muito estranho também, por causa que hoje eu sei quando uma pessoa só diz que ela é quilombola sem saber o que é essa resistência, o que é o estar dentro da comunidade vivenciando, por causa que quando tem muita diferença tu dizer que tu é quilombola e o que é tu tá vivenciando as coisas dentro da comunidade quilombola. Porque quando tu tá dentro da comunidade quilombola, tu sabe os problemas, tu sabe as coisas que essas famílias enfrentam, tu sabe, por causa que tu tá ali numa roda de conversa, mesmo não sendo uma roda de conversa, essas rodas que existem dentro da universidade, é um chimarrão que uma vizinha tua vem e conversa que é da comunidade, que ali ela conta os seus problemas. É isso que é também ser quilombola, e é ali que tu vê os pequenos detalhes dessa resistência também. A minha caminhada, vou falar um pouquinho da minha caminhada enquanto mulher negra, né? A dificuldade das mulheres negras nessa caminhada, nessa vida, nessa vivência. Não é fácil ser mulher negra, porque a gente encontra todas as dificuldades na saúde, na educação, no meio de trabalho, no mercado de trabalho, nas próprias relações. É complicado ser negra, é difícil ser negra. A não ser negra consciente, empoderada da sua negritude, consciente de ser negra, porque daí a gente consegue trabalhar com esses problemas que a gente encontra. As mulheres não têm grande oportunidade de emprego, assim, porque é mais os maridos porque eles saem para fora para trabalhar, mas é mais em casa, assim, cuidando da casa, dos filhos. Mas o cotidiano das mulheres hoje dentro do quilombo, assim, tem vários tipos, né, de profissões diferentes, né? Umas vão para a agricultura, né? Outras trabalham fora, né? Tem a questão de muitas que não conseguem trabalhar por causa dos filhos, né? Aí tem os que vão para a escola, tem o pequeno que fica em casa, aquela coisa assim. Mas eu acho que nós mulheres ainda estamos à frente, né? Eu concordo, porque hoje eu acho tudo mais fácil, né, nessa parte. Porque, tipo, estudar, por exemplo, a gente não tinha nem como, né? Principalmente quando era raça negra, né? Como em vários lugares ainda existe isso, né? Mas hoje eu vejo que tu faz uma faculdade, né, tranquila também. Tudo isso, assim, tem cotas, né, para os quilombos, né, para a família quilombola. Hoje tem vários benefícios, né? E geralmente quem corre atrás disso é as mulheres, né? É elas que vão, lutam, buscam os direitos.
Quem mora dentro do quilombo, eu sei que de primeiro nós não tinha arado, não tinha enxada para capinar, tinha que virar de toco de enxada. Aí veio todo mundo, depois que os negros lá de São Lourenço vieram para trabalhar com nós, aí quando veio gente da prefeitura, veio gente do CAPA, veio gente da Emater, nós estamos recebendo eles até hoje de portas abertas. Estamos muito felizes assim. E espero que as pessoas continua assim, né, como a gente é e os outros também, né. Tanto nós que o nosso quilombo daqui do Torrão, ali no Mongeolo, no Rincão, os outros quilombos da Picada, se tiver que seja, recebe essas pessoas com muito orgulho e portas abertas, que a gente precisa deles. Se não fosse eles, hoje nós não tava aqui. Hoje nós estava assim, ó, trabalhando para os colonos, uma miséria que eles pagam, né, que eles não gostam de pagar muito para os negros, né? E agora eles perguntam assim para mim, a gente pede para o fulano vir, fulano não quer vir. Mas eu penso assim, né? Como é que tu vai sair de uma tua casa para trabalhar por 10, 15 pila? Não é dinheiro, tu não consegue comprar nada. Sempre me pergunto, tu quer trabalhar? Trabalho, faço o preço, faço. Se acho muito, trabalho sozinho. Eu já trabalhei de peão, mas agora tão cedo não me pego mais para trabalhar de peão. Por causa que quem tem família, tu tem que cuidar da casa, tem que cuidar bicho, não adianta. Por causa que muita gente sai de manhã, volta de noite. E aí tu chega em casa, tu quer descansar, tu tem que fazer um monte de coisa, né? É que nem meu caso. Eu gosto sempre de trabalhar. Mas para mim, eu tenho problema de coluna fora do lugar, tenho problema de osso, gasto no quadril. Espero que igual quando eu ganhar essa criança, que corre tudo bem. Que o certo é que eu queria fazer uma cirurgia, mas aí não tinha como fazer, que eu era muito nova. E aí eu espero que corre tudo bem, as pessoas que vêm aqui, as portas sempre vão estar abertas. Espero que tem muito projeto para nós, que esse projeto que a gente ganha é para a gente mesmo, para a gente, que tem muita coisa que a gente não fica sabendo, que vem para os quilombolas. Então já na infância, a gente que é quilombola, já passa muito trabalho, né? Em criança, para plantar e colher. Então a minha história começou assim. Eu comecei depois a trabalhar, nunca tinha trabalhado. As pessoas mais antigas me ensinavam a trabalhar, de empregada, a conseguir criar auxílio, depois que eu me casei, né? Mas a vida dos quilombos não é fácil. Ontem eu estava me lembrando, porque a minha mãe, às vezes não tinha o que colocar no prato e não tinha semente, ela ganhava uma cozinhadinha de batata, cortava a batata, da casca ela enterrava. Dali nasciam as batatinhas bem pequenininhas, dali ela tirava a mudinha, entendeu? E as outras que a minha mãe se tornou benzedeira, parteira. Nesse rincão aqui ela foi parteira na maioria, né? Parteira, benzedeira, Sinhá Bela que chamavam ela, bezia de encalho, de quebrante. Ela já atendia as mulheres no parto, já benzia, já bautizava. Então ela foi uma pessoa muito querida. E tudo que eu aprendi com ela também, muita coisa aprendi, né? Como ervas de chá, essas coisas. Meu avô era búlgaro, era índio, fui aprendendo. Então a gente aprendeu a criar auxílio, como os quilombolas que se diz, as mulheres, com sacrifício, né? Com sacrifício para criar auxílio. Às vezes não tinha alimento. Minha mãe me ensinou muito alimento, ontem eu me lembrando, coisas antigas, com batata doce. Às vezes ela dizia, olha, hoje não tem pão, tinha que tomar café com batata doce, ou café com mandioca, ou, né? Para deixar a bolachinha, assim ela fazia, minha mãe fazia, a bolachinha para os irmãos mais mocinhos, sabe? E nós passava batata, mandioca para deixar para os mais pequenos. A minha história do quilombo era que, de uns tempos atrás, nós trabalhávamos muito na agricultura. Desde os 12 anos de idade a gente trabalhava capinando roça nova e plantando tudo de enxada, não era nada com arado, era tudo virado das terras com enxada assim. Foi que a gente se criou, trabalhando com os pais da gente. Colégio a gente não foi muito nos estudos, porque a gente ia um dia ia, outro dia não, para ajudar os pais em casa. A gente era pobre mesmo, a gente não tinha condições. E de uns anos para cá, depois que a gente conseguiu ganhar a luz elétrica, 2003, foi que foi melhorando a nossa vida, né?
Muita gente julga tu pela pele, pelo cabelo, pela roupa. Ninguém sabe como é que tu vive. Muita gente acha que é preconceito, porque todo mundo, porque tu é negra, tu tem que ser racista, porque todo mundo acha que ninguém sabe como é que tu vive, mas todo mundo te julga por um troço que tu não vê. Então, as pessoas que moram aqui sabem como é que são, as pessoas que não moram aqui não sabem como são e falam muito. Coisas no colégio que nem lembram dos quilombolas mesmo só na consciência negra. Falam muito pouco, falam mais dos escravos. Sempre tento relembrar a raça negra num algo diferente. Escravo, escravidão, porque tu lá no tempo, tu era escravo de alguém. As pessoas podiam lembrar mais disso. Tem algumas pessoas que lembram isso bastante, tem outras que não lembram. Já ouvi, não digo que eu já ouvi bullying, mas eu já ouvi boatos, como teu cabelo é feio. Às vezes tu fica quieto, tu tenta não responder. Às vezes tu não se segura, já respondi para várias pessoas. As pessoas tentam falar, tua pele é escura, tua pele é isso. As pessoas elas não têm a consciência, elas têm preconceito com o que tu é. Que nem tu tem a mesma coisa que ela. Uma pessoa branca, uma pessoa morena, tu tem olho, cabelo, boca, tu tem tudo que a pessoa tem. Só que uma coisa que tu tem que a pessoa alemã não tem. Tu é julgada por um troço que tu não pediu, porque aposto que a metade das pessoas não pediram para ser negras, não pediram para nascer morenas, mas essas que nasceram têm orgulho da pele, têm orgulho do cabelo, têm orgulho de ser o que é, e nunca deixe de ter orgulho de ser mulata. Uma mulher não consciente, uma mulher somente preta, que nem eu digo, que aí a mulher não é negra, ela é preta. Ela não se auto-reconhece como uma mulher negra, então ela sofre muito. E ela sofre sem saber que dor é essa. São as dores de ser negra. É a herança da escravidão, né, que nem a gente diz. Então é esse legado, né, da exclusão total da mulher no mercado de trabalho, na educação, a mulher na saúde, a mulher em todos os meios, né, nas políticas públicas, que inclusive sendo própria para a mulher negra, mas que há momentos que a gente sabe que eles não são totais, vamos dizer assim, né? O preconceito, tem muita gente que acha que porque tu é negra, como eu tinha falado, que tu é escrava. Tem muita gente que fala, porque tu é negra, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Porque todo mundo ouve que os negros foram os escravos. Ninguém ouve a história por causa que foi escravo, como se libertou. Muita gente te julga pela pele, muita gente te julga pelo cabelo, como eu falei. Já ouvi vários atos. Tem muita mulher que ouve e fica calada, como não seria meu caso, porque eu acho que preconceito não é pelaquela pessoa que leva, é pela pessoa que fala. Preconceito é a mesma coisa que racismo. A pessoa te julga por um troço que você não é. Tem muita gente que consegue chegar pra te falar, tu é feia porque a tua pele é escura. Muita gente não consegue falar, porque ela tem a noção que como se fosse ela no lugar, como seria tudo diferente. Preconceito não era para uma coisa, não digo que não era para existir, não era uma coisa que era para as pessoas ouvirem e ficarem caladas. É para as pessoas ouvir, não digo se abalem, amostrem, se valorizem mais. Muita gente fala que o meu cabelo é feio, eu não me rebaixo por isso. Eu levanto meu cabelo para cima, eu uso como ele deve de ser, que nem a Sara. Usa teu cabelo como deve ser, tem orgulho de que tu ser. Fala alto, grita. Chama a atenção do povo, eu tenho orgulho de ser negra. Ande com roupa escandalosa, pode ser escandalosa pra ti, mas pra mim pode um ato de eu me expressar. Meu cabelo a mesma coisa, muita gente já fala, leãozinho tá passando, tá passando e cuidado que morde.
Joga uma piadinha, se a pessoa quer te rebaixar, rebaixe ela, porque se tu falar um ato, se ela falar que tu é negra, se tu falar sou com muito prazer, a pessoa vai ter mais vergonha do que ela te falou, do que tu respondeu pra ela. Falar dos quilombos de São Lourenço do Sul é falar de Maria Lina. Sem falar da Maria Lina, eu não consigo falar dos quilombos. Maria Lina é minha avó. Morreu com 104 anos, há aproximadamente 30 anos, mais ou menos, que ela faleceu. Ela começou a contar as histórias dos quilombos, ela me falava dos quilombos, ela contava para nós o que eram os quilombos. Não se conhecia essa palavra quilombo ainda, né? Mas chamava de comunidade, chamava de junção, chamava Então era dessa forma. Dessa forma eu aprendi a me conhecer como mulher negra também, né? Desde criança a gente conviveu com essa avó que nasceu livre, mas livre pela fuga da avó dela. Aí, através da fuga da avó dela, eles se aquilombaram, que eu acredito que tenha vindo, ela não sabia dizer direito de onde vieram. Isso há 60 anos atrás, quando ela contava isso pra gente, né? Então, inclusive, não era nem definido muitas vezes os espaços, né? Com o nome atuais que é hoje, no caso. Então ela usava os nomes que eles conheciam da época, né? E aí ela falava muito das mulheres negras que comandavam o seu grupo. Eram as mulheres que guardavam as sementes, eram as mulheres que muitas vezes que faziam as hortas que eles plantavam, eram elas que colhiam, eram elas que muitas vezes criavam os animais que eles criavam para comer, né? E a Maria Lina então nasceu num quilombo, formado por uma fuga de 12, 13 negros. Isso ela contava. E aí eu vinha conhecer esse espaço, esse lugar, há anos agora atrás, que eu vim conhecer. Muito pouco tempo até que eu vim conhecer. E aí a gente começou a se... Como é que eu vou dizer assim para vocês? Começamos a fortalecer esses laços com a comunidade quilombola, com as comunidades quilombolas. Então, a partir também de que a gente começou a militância no movimento negro, a gente começou a clarear, né, muitas ideias que a gente tinha, mas que não sabia, não se achava o fio da meada. E aí, então, a partir daí, a gente começou, então, a visitar as comunidades quilombolas. Veio também a Faculdade do Paraná, que veio, e foi o primeiro que foi fazer a visita nos quilombos, e a gente foi junto. A partir dali, a gente começou, então, a fazer mais visitas, a conversar com essas pessoas. Encontrei os parentes, né, porque a avó deixou lá seus parentes até chegar aqui dentro da cidade, onde eu nasci. Não era ainda esse povo todo, não era cidade ainda, aquilo era interior, na praia, mas era considerado interior porque era bem longe de tudo. Eu gosto daqui de morar aqui na Vila do Torrão. Quando a gente não tinha nada, a gente era assim, pobre. Agora a gente tem a casa nova e tudo, né? Para morar. É que eu tenho meus 4 filhos, aí fica ruim pra gente morar uma casa apertada com as crianças, né? Agora eu tô feliz da casa nova. E sempre foi assim, a gente foi vivendo, foi trabalhando com os colonos, temos terra própria, né? Compramos com muito sacrifício, compramos terras, plantamos, cultivamos fumo, batata, cultivamos tudo que dava para cultivar. E agora, ultimamente, que a gente tá parada, né? Não planta mais nada, porque tá só o meu irmão morando ali, que eu tô voltando para a terrinha, né? Porque eu saí um tempo por causa das condições que eu tive que trabalhar fora para poder me aposentar. Hoje sou aposentada, graças a Deus, né?
E com muita força de vontade estou voltando, que eu quero trabalhar, fazer horta, quero plantar alvoredo, que temos, mas quero fazer novo, né? Quero fazer assim, por exemplo, plantar para levar para botar na feira, feijão principalmente, a batata doce, aipim. E eu acho assim que foi uma maravilha, porque muita coisa a gente está aprendendo sobre o quilombo, sobre o que é ser negro, que a gente é negro, mas não sabia o que era, né? Porque a gente não tem uma identidade, que sempre diz, não, o negro não tem identidade, porque ele não tem por exemplo, uma marca registrada, que tu vem da onde? Eu vim da África, mas só vim da África, os antepassados vieram da África, né? Como tem a minha bisavó, foi uma que veio direto da África, né? O meu avô, meu bisavô era do Paraguai, o meu avô também, né? Então, como ele vem de lá, eu não sei se ele era escravo, se não era escravo, não sei dizer, né? Mas que eles vieram de lá, vieram. E a minha bisavó veio da África, foi daquelas que ainda que desembarcou na Bahia, né? Resistiu o trajeto, lá, desembarcou lá na Bahia. E a minha avó já veio da Bahia, de lá, da Bahia para o Rio Grande do Sul. Foi arrancada de lá, né, trazida. E daí era que sempre a minha tia-avó contava, a minha tia-avó, e também a minha mãe, a minha tia, minhas tias todas sempre contavam a história que elas foram trazidas da África, né? São descendentes de lá. Mas só de que parte da África, isso aí a gente não sabe, né? Não tem. E eu sempre tive muito orgulho de ser a negra que eu sou, né? Eu sempre bati no peito, sou negra assim, como muita gente dizia, não, porque negra não tem identidade, ela não sabe de onde ela vem. Eu saber de onde eu vim, eu sei, né? Claro, não tem nada assim, não tem um livro, não tem um registro que a gente chegou aqui no Brasil, como chegou, né? Mas agora com a função do quilombo, eu estou muito feliz. Eu quero continuar participando e ajudando dentro daquilo que eu consigo, né? Que eu posso fazer. A avó era uma guerreira, né? Uma batalhadora. Era benzedeira, curandeira, né? Parteira. E ela lutou muito, passou muita fome, muita miséria, muito trabalho, que embora tenha nascido livre, mas nasceu livre pela fuga, porque a abolição não tinha nem acontecido ainda. Ela morreu bem velha, com 104 anos, e já fazem 30. Então ela nasceu livre pela fuga da avó dela. E ela conviveu com as 3 comunidades quilombolas, que hoje são as mais, não vou dizer fortes, porque todas são fortes, são guerreiras, são trabalhadoras, são mulheres de luta. E a avó, sim, ela contava muitas vezes das mulheres que eram violentadas, né? Nesse trajeto delas lá fora, eram violentadas pelos senhores. E isso não é 200 anos atrás, isso é agora há pouco, né? E ela então, ela brigava muito, ela defendia, eu acredito que não chegou a ser abusada sexualmente, né? Mas outros tipos de abuso ela sofreu com certeza absoluta, de ela já ter descido lá de Santa Teresa, então as 3 comunidades que ela circulava, Santa Teresa, que é a Picada, né? O Faxinal, que é o quilombo do Torrão, e aqui em Campos Quevedos, que é o Monjolo, hoje chama Monjolo. Então aquelas 3 comunidades ali, ela circulava, eles moravam ali e quando tinha trabalho, depois quando tinha trabalho, moravam numa fazenda, noutra, num campo, noutro. E a avó sempre nessa luta enquanto mulher negra. Ela não tinha essa consciência de ser negra, mas ela tinha consciência de ser uma preta sofrida.
uma preta que era excluída, né? Excluída de tudo. Eu lembro com muita dó que ela contava que ela trabalhou, isso aqui já morando no Boqueirão, que ela trabalhou, isso há mais de 60 anos, aproximadamente 70 anos, ela trabalhou para uma senhora de Capina, e aí ela ficou esperando para receber. E aí a senhora não quis pagar, ela queria só receber para ir comprar o mantimento dela, né? Aí ela queria receber, né? Aí a senhora acabou chamando o delegado do Boqueirão, isso deve ter em registro, deve ter não, se não se perdeu, tem em registro. Ela chamou o delegado e o delegado penalizou a minha avó por ter tido o abuso de cobrar a sinhazinha que era branca, né? E aí o delegado condenou ela a capinar todo o cemitério do Boqueirão. Essa foi a condenação da Maria Lina por exigir os direitos dela, né? Então, olha o que era a vida das mulheres negras, né? Das mulheres negras. Olha o que era o sofrimento, né? E hoje, graças a Deus, as mulheres negras hoje com as políticas públicas, vamos dizer assim, né? A gente consegue já dar um passo à frente. Mas se a gente pensar nas mulheres negras hoje no mercado de trabalho, isso começou saindo das cozinhas, né? Isso começou há muito pouco tempo. Então, porque as mulheres negras não podiam estudar, né? As mulheres negras não podiam, os homens negros não estudavam, os negros não estudavam. Então as mulheres não estudavam. Aí, muito pouco tempo para cá é que as mulheres estudam para se formarem. Estudavam primeiro ano, segundo ano, mas hoje para se formarem, hoje graças a Deus a gente tem bastante professoras negras, né? Nós temos médicas, né? Juízas nós temos, graças a Deus tem um avanço, e isso um avanço que a gente não consegue ver ainda. Quem não é um negro consciente não vai nem enxergar esses negros. Olha, eu tenho orgulho de ser negra dentro do quilombola. Olha, ser mulher quilombola é ser um orgulho da gente ser quilombola, né? Que a gente primeiro não era quilombola, não era reconhecido no quilombo. Mas uns anos para cá, agora a gente tem orgulho de ser quilombola. E todos os meus papéis que eu faço nas lojas, eu sempre boto que eu sou quilombola de muito orgulho. Agora aqui no quilombo a gente não tem quase serviço assim, né? Só na horta e na lida de casa. Se a gente conseguisse ter um curso assim de culinária, que nós já pedimos muitas vezes, nunca veio para nós ainda, né? Aproveitamento de alimento, isso aí eu sempre quero. Já pedi quantas vezes vieram aqui fazer com nós isso aí, mas nunca foi transmitido nos projetos de aproveitamento de alimentos. O quilombo para nós, que apesar que o nosso quilombo não tinha nome. E aí todo mundo pergunta, o que vocês vão botar no quilombo de vocês? Eu não sei, eu disse. Então vou botar assim, quilombo do Torrão. Só, pode ser. E todo mundo concordaram e ficaram faceiro. E vem gente aqui, pergunta para nós como é que tá, como é que não tá, o que precisa. Que aqui dentro do quilombo precisa muita coisa para nós. Que tem gente que tem que estar carregando água até hoje. Tem as casas novas, não tem água suficiente, que no verão farta água aqui. E aí o sonho de todo mundo ter uma água decente para tomar banho, para lavar roupa. E aí muita gente não tem água. E nós temos, graças a Deus, nós temos água encanada, mas nem muita gente tem água encanada para fazer o seu serviço e dever da casa, né? Às vezes faltava o alimento, ela pegava e cortava o milho verde com a faca,
derretia o toicinho, bem miudinho, e quebrava o ovo ali, fazia um mexido como um bolo para a gente se alimentar. E da palha de milho, tinha uma irmã pequena, com 5 anos. Como não existia boneca, ela tirava com jeitinho o milho verde, depois ela fechava a espiga de milho, colocava uma tirinha, atava como os bracinhos, porque não existia boneca naquela época. Ela puxava a palhinha para baixo, uma palhinha como se fosse uma perninha, o cabelinho do milho dentro da espiga em cima e fazia uma bonequinha para minha irmã. Do próprio alimento que ela fazia, ela já aproveitava, fazia um brinquedinho. E aí o menino, meu irmãozinho, também queria uma boneca. Então ela aproveitava da espiga de milho que secava, da espiga não, do sabugo, e também atava e fazia uma bonequinha ali, as crianças brincavam e se entretiam. Então eu fiquei pensando, uma noite dessa, que a gente não tinha brinquedo e se entretia com tão pouco, com o próprio alimento que ela fazia, ela já inventava, como a gente negra que não tinha, aquela época antiga, um brinquedinho, ela inventava um brinquedinho. Então, isso é um tipo de empreendimento que a gente, mãe, tem que pensar num alimento de dia a dia, e dali mesmo ela já tirava alegria para os próprios filhos, porque hoje em dia tem brinquedo, tem tudo, e os filhos não dão valor. É isso aí que eu queria contar, a minha história, como minha mãe fazia para nós. Ai, a importância das mulheres quilombolas. Bom, começa com a agricultura familiar, né? Que ajuda a sustentar o país. Ali estão os braços das negras. Se elas não plantam nos seus espaços, elas plantam para os outros, nos espaços dos outros. Então, ali está a força da mulher negra. Hoje, a importância que eu acho assim da mulher negra quilombola, eu vejo assim, como é que eu vou dizer assim, ó, a autoestima da mulher negra tem que ser mais trabalhada com projetos que valorizem o trabalho da mulher, como esse projeto que está sendo feito, que valorizem o trabalho da mulher, que valorizem a mulher negra, para trabalhar a autoestima da mulher negra. Porque quem está na cidade ainda está mais próximo de tudo, né? E elas estão tão distantes, elas estão tão sofridas, porque na verdade tu vê uma negra linda, sorriso aberto, porque é da natureza. Ela lá no fundo, ela tem as agruras delas, né? De tristeza, muitas vezes de não ter um vestido bonito. Uma coisa tão comum, uma coisa tão comum, mas que a gente sabe que para a negra é difícil. Vários preconceitos dentro do trabalho. Eu morei aqui, mas eu morei 4 anos fora também, né? Trabalhei de empregada doméstica e tudo na cidade, na fábrica de calçado, mas eu vi a diferença entre eu e a minha própria cunhada, que é mais clara do que eu vi a diferença que os patrões faziam entre eu e ela. Eu via, né? A minha outra irmã, que mora lá em Sapiranga, ela também teve muito mais sorte, porque ela é muito mais clara. Essa daqui também é bem mais clara. Eu e a mais nova, que são as mais escuras, né? A gente vê a diferença que eles tratam, uma da outra a gente vê, né? Mas eu nunca encuquei com isso, nunca dei muita bola. Eu sempre peguei, arregracei as mangas e fui de novo trabalhar de novo. Porque se eu não trabalhar para mim ter as minhas coisas, eu não tenho condições de pedir pro meu pai para ele me ajudar.
Porque ele também tem as doenças dele, tem os outros 3 netos que moram aqui, que em primeiro lugar eu penso assim que o meu pai tem que ajudar os 3 netos primeiro. Depois, se sobrar, aí ele pode me ajudar. E a nossa comunidade, assim, né, surgiu através, né, daí, já sempre teve o pessoal aqui mesmo, nessa, aqui se chama o Quilombo da Picada, né, porque o pessoal sempre se escondiam, eles faziam os trilhos e moravam dentro dos matos aqui, né, e aí então sempre chamavam, vão na picada, né, e aí onde eles sempre estavam escondidos, tanto aqui, nós temos uma parte de contagem, assim, dava umas 13 famílias, né, mais ou menos, que teria. Olha, recordar a gente se recorda, sempre que depois que entrou o quilombo aqui a gente formou isso aqui num quilombo e como hoje, bem dizer, está terminado, que o pessoal não se encontraram, não se entendiam, para nós melhorou muito a nossa vida, depois que retornou aqui num quilombo. Veio muitos projetos para a gente, que é coisa que a gente não tinha, que a gente conseguiu, aumento de casa, banheiro, tudo com fossa direitinho, como tem que ser. Foi tudo através do que nós tínhamos montado o quilombo. Mas depois, o pessoal não se entenderam mais, e aí foi indo, não deu mais certo. Os que tinham aqui que começaram o quilombo com nós, saíram, né? Aí entrou outros novatos, e aí aqueles novatos não tiveram o pulso firme com o pessoal, aí caiu. Porque os outros que estavam, os primeiros que vieram, eles tinham o pulso firme, tem que ser assim, assim, assim. Aí no fim, aí é tudo certinho, mas depois que aqueles saíram, né, aí não deu muito certo. Mas aí veio outros novatos, não tinham muita experiência com nós, e não tiveram muita paciência com nós, aí foi acabando. O quilombo está no sangue da gente. Ser quilombola está no sangue, né? Eu contei da Maria Alina, que a gente dela fez parte de uma fuga e que se formaram através dessa fuga, esses 3 quilombos no interior. Dos quilombos, 3 eles formaram nessa fuga. Então eu trago comigo toda essa herança. E sabendo disso, né, além de trazer isso no sangue, sabendo disso, que a avó contava, né, que eles contavam e recebiam as pessoas que vinham de fora de lá mesmo, muito raramente vinha, porque era muito longe, não tinha condição de vir, né, mais vinham os homens porque vinham a cavalo, as mulheres muito pouco vinham na cidade, né, vinham visitar a avó aí, que depois veio morar na cidade. E então esse vínculo é de sangue, né? Porque tá lá os meus parentes lá. Então esse vínculo é de sangue. Ir para fora, para mim, é retornar às origens. Então cada vez que eu vou, eu me renovo, eu me fortaleço com aquelas irmãs negras que ficaram lá, que eu tenho certeza absoluta que com todo o conhecimento que eu tenho, que não é tão grande esse conhecimento, mas com o conhecimento que eu tenho, elas vivem muito mais do que eu, que é ser quilombola. Então, elas matam a sede da gente quando a gente vai lá. São mulheres guerreiras que continuam na luta lá fora. Então, e um vínculo grande que eu tenho é aqui no Boqueirão. Sou casado com quilombola do Boqueirão. Tenho esse vínculo agora pessoal, assim, né? E a gente está na luta para ver se reconhece o quilombo do Boqueirão como que se consiga o reconhecimento do quilombo do Boqueirão. Por quê? Porque assim, ali também as negras sofrem o mesmo preconceito, a mesma exclusão, os mesmos desaforos, a mesma coisa, porque negro não é diferente em lugar nenhum. Ele é negro em qualquer lugar, sem direito de ser negro. A gente é que vai
arranhando os espaços e abrindo para poder ter direito. E a gente então está ali no Boqueirão, está formando um espaço para estar contando a história dos negros ali do Boqueirão, dos negros do município, mas a princípio dos negros do Boqueirão, porque a história do município começa no Boqueirão, a história dos negros começa no Boqueirão. Para estar contando a história dos negros então ali do Boqueirão e os negros do município, com uma casa de barro que a gente está fazendo, está organizando, é uma réplica, tem um professor que está nos ajudando, é uma réplica de uma casa de barro. Quando tu entrar nela, tu vai estar entrando 300 anos atrás, ela está sendo feita toda manual, não tem de barro e Santa Fé. Então lá dentro a gente vai ter os artefatos que a gente conseguir estar colocando lá dentro com essa busca que a gente já está fazendo. Então esse é o movimento que a gente está fazendo então ali no Boqueirão. O meu sonho é que nos enxerguem como iguais. Esse é o meu sonho. E não que nos enxerguem como em segundo plano, que não nos enxerguem como só uma peça a mais para satisfazer os interesses, né? Que se possa estar fazendo parte de igual para igual. Porque se a gente pensar assim, o Brasil foi construído com a mão do negro. Então olha a inteligência que tem ali. Esses prédios que hoje são tombados, né, historicamente, pela história, foram construídos pelas mãos dos negros. Muitos morreram embaixo de pedras, de tijolos, nas olarias. Negros que eram alfaiates, negros que eu digo de uma forma geral, negros, homens e mulheres, alfaiates que a gente tinha, sapateiros, aqui mesmo charque, né, charqueadores. Então são profissões que hoje o negro não consegue mais alcançar. Então isso é uma coisa que seria muito importante. Bom, a educação fundamental, porque hoje não faz mais nada se não for através da educação. E eu acho que valorizar, sim, o reconhecimento de toda essa luta, o reconhecimento do que os negros fizeram pelo país, né? E como São Lourenço que deixasse um pouco de ser somente Pomerânia e reconhecesse os negros que tem dentro do município. A gente já viu outros trabalhos que foram feitos aqui no município, que deu resultado, que foi bom. O que a gente sempre se preocupa muito, enquanto militante do movimento negro, é que esses trabalhos que são feitos dentro dos quilombos, que eles retornem para dentro do quilombo. Que não pareça só uma extração de conhecimento dentro do quilombo, uma extração da história do quilombo, mas que ele volte de volta para dentro do quilombo, como está acontecendo agora, né? Vão fazer um vídeo, vai voltar de volta para o quilombo, as mulheres vão se ver e vão se sentir valorizadas. Então, eu acho que isso é importante, que a gente só não extraia de dentro da comunidade o conhecimento, mas que compartilhe. Então, quando eu entrei dentro da universidade,
eu sabia de tudo isso, só que eu não sabia o que era essa força, essa resistência que era ser quilombola. E hoje, e quando eu entrei lá, eu fazia artesanato também. Gosto muito, E a minha vida é uma coisa que eu me descobri também, muito, que eu amo fazer bonecas e bonecas negras. Eu fazia bonecas brancas com tecido branco, e gostava, porque quando eu dava para uma criança, ela ficava feliz. Mas o olhar da criança quando recebe uma boneca negra é um olhar diferente daquela criança, porque acho que ela está se enxergando ali. E isso é muito significativo. E eu me vejo também, porque quando eu era criança eu não tinha bonecas negras. Então, quando eu estou entregando uma boneca negra, eu estou entregando um pouco de mim. E quando eu entrei dentro da universidade, eu conversando com as professoras, acho que me encomendaram bonecas brancas, daí depois, um dia, a minha sobrinha me encomendou uma boneca. Pediu para mim fazer uma boneca para ela. E eu ia fazer uma boneca branca, mas daí em casa, eu pensei, eu vou trocar o tecido, se eu achar um tecido marrom, e vou fazer uma boneca negra para ela. E eu não falei nada para ela. Eu fui na cidade, fui lá e achei esse tecido e fiz a boneca. Entreguei para ela. E quando eu entreguei, eu via a felicidade dela e o que significava o trocar de pano, o trocar da cor do pano, do tecido, que ali ela estava se enxergando. E é isso que depois daquele momento em diante comecei a perceber com as crianças e pessoas adultas também que recebem essas bonecas e compram de mim quando eu vou nos eventos e falo. Então, quando eu entrego as minhas bonecas, que são minhas, eu estou entregando um pedaço de mim junto. É isso. E na universidade, daí eu falei para a professora Grazi que eu tinha um sonho, e esse sonho era que nas comunidades, como aqui em São Lourenço são 5 comunidades, era que pudesse ter oficinas de boneca e tá passando um pouco disso dentro da comunidade, ensinar. Eu ia ali como oficineira dentro da comunidade e ensinar como se fazer essas bonecas, que era uma forma de renda, uma forma de... que para mim não interessava se ia ter mais gente vendendo as mesmas bonecas, porque ia ser mais bonecas negras espalhadas. E daí falei para ela e ela me disse um dia que tinha um projeto que a gente poderia, quando vê, estar concorrendo a esse projeto e fazer, para estar indo fazer essas bonecas, fazer essas oficinas, mas falando sobre os problemas que tinha dentro da comunidade também, falar sobre os preconceitos que existiam dentro da comunidade, sobre as violências que existiam dentro das comunidades, numa roda de conversa quando se estava confeccionando as bonecas. E a partir desse dia, daí ela me pediu para me fazer uma escrita. Naquela época, quando eu entrei, eu nem era apta a estar mexendo com o computador. Até então eu fiz a minha escrita toda à mão e com lápis. Para mim foi muito uma experiência muito particular, assim, por causa que eu sempre... As pessoas vinham para mim, na minha comunidade, para pesquisar e para falar sobre as coisas. E no momento que eu me vi no outro lado, indo dentro da comunidade para saber sobre as coisas que estavam acontecendo dentro das outras comunidades. E quando a gente vai dentro da casa, dentro das comunidades, a gente está como se estivesse indo dentro da casa de uma pessoa. E quando a gente chega na comunidade, é como se ela estivesse recebendo a gente na sala, que é o lugar mais bonito dentro da casa, e ali onde ela recebe todos as visitas dela.
É assim que eu me via dentro das comunidades. E tem horas que elas nos recebem também nos quartos delas, que é uma forma mais íntima, que é ali onde ela conta os seus problemas, suas violências e seus problemas do dia a dia, que pra gente, às vezes, pra gente ou pra quem vai ver isso, às vezes é uma coisa simples, mas ali dentro tem muitas mulheres que carregam muito sofrimento, que é violência contra que o marido sofre, é violência na escola, que uma criança chega chorando porque um coleguinha chamou que estava com o cabelo, que chama a criança de cabelo duro, porque chama de preta, porque chama de cabelo de bombril, várias coisas que eu devo ter passado e agora, certo, uma parte de mim deve ter apagado isso, porque algumas coisas eu recordo e quando eu fui nessas casas, eu relembrei essas coisas, assim, quando eu estava contando. Mas a gente diz que quer esquecer para não estar toda hora sofrendo, mas a gente sabe que tem dentro, a gente tem essa violência dentro da gente. E em todas as casas a gente foi muito bem recebido, em todas as comunidades. A gente passou pela cozinha, fomos até os quartos deles. É uma forma de só dizer que o jeito que a gente foi recebido. Que ali foi contado, assim, muita coisa e nos receberam de um jeito respeitoso. A gente foi de uma forma respeitosa dentro dessas casas. E hoje eu me vejo uma mulher quilombola, negra, universitária, que já concluiu a graduação, graças a Deus, com muito esforço. Passei muita coisa que não vem ao caso, mas estou bem, graças a Deus. E quando a gente sonha, às vezes, esse foi o meu sonho, de ter ido nas comunidades. Não quer dizer que o sonho da gente seja o sonho dos outros, mas quando a gente sonha, a gente está sonhando coisas boas, coisas do coração, da alma. E eu espero que esse meu sonho possa ter ajudado mais gente. E peço desculpa se eu fiz alguma coisa que não agradou nesse meu sonho, mas esse foi o meu sonho. E eu agradeço a professora Graziela que acreditou nesse sonho. É isso. Quando eu conheci São Lourenço do Sul, né, enquanto espaço de trabalho, de pesquisa, ao ingressar na Universidade Federal do Rio Grande como professora, eu me deparei com uma diversidade de povos, uma diversidade muito grande, né, de povos tradicionais. E aí encontrei os povos tradicionais quilombolas, né, são 6 comunidades quilombolas dentro da diversidade de 10 povos tradicionais aqui no município, né, um município que é caracterizado como a terra de todas as paisagens, né, um município que tem uma diversidade natural muito grande, mas que pouco se valoriza as mulheres quilombolas. Então, ao ingressar na universidade, comecei a me deparar com a chegada de estudantes do campo, de mulheres do campo, agricultoras familiares, pomeranas e as quilombolas especialmente. E hoje, né, eu já conheço outras mulheres de povos tradicionais, né, as benzedeiras, as mulheres da cadeia produtiva da pesca, as ciganas, as mulheres de povos de terreiro, as mulheres que ficam à margem, né, dos rios, ribeirinhas, a mulher agricultora familiar, a pomerana, né? E dentro dessa diversidade de mulheres, as quilombolas talvez sejam as que mais estão em situações de marginalização dentro do campo, né? Essas mulheres que vivem no quilombo muitas vezes não conseguem escolas, né, para os seus filhos para poder trabalhar. Essas mulheres que vivem nos quilombos não conseguem trabalho,
se manter, ou para também manter suas famílias. Elas não falam pomerano. E por não falarem pomerano, né, por não saberem falar uma língua que não tem a ver com a sua cultura, muitas vezes elas não conseguem trabalho no comércio da cidade. E também, a maioria dessas mulheres quilombolas são negras. E por serem negras, também não conseguem trabalho. E essa realidade, ela passa de geração em geração. As jovens que vivem hoje nos quilombos de São Lourenço do Sul, elas nos denunciam, né, o quanto sofrem os resquícios do preconceito, né? Ou talvez não resquícios, mas o quanto essas mulheres sofrem preconceito ainda hoje. As meninas, quando estudam, muitas vezes não estudam sobre a sua cultura, os quilombos, sobre a sua realidade. As escolas pouco lembram que existem quilombolas. Existe aí, né, um descaso com esse povo. Enquanto se fala em outras culturas, se esquece que o povo pomerano não é apenas o único povo que tem aqui no município de São Lourenço do Sul. E que precisamos também reconhecer, conhecer os povos quilombolas. Quem sabe também, né, organizarmos espaços culturais, fazermos roteiros turísticos e potencializarmos essas comunidades enquanto sujeitos de direitos, enquanto pessoas que têm saberes e fazeres a serem valorizados. Então, quando tu chega numa universidade pública, federal, e tu vê meninas agricultoras chegando na sala de aula, que muitas vezes não se identificam como quilombolas, se identificam como agricultoras. A gente percebe que tem um grande trabalho para ser feito e ser construído. Quando a gente vê moças, mulheres, chorando durante as aulas, porque sofrem preconceito, porque sofrem violências, especialmente de seus companheiros, que muitas vezes não entendem por que elas saem para estudar. A gente vai percebendo o quanto temos que trabalhar com essas mulheres, o quanto essas mulheres necessitam de espaços que dialoguem sobre elas, né, e com elas. E assim, pensando formas de diminuir as violências que sofrem, né, para que elas sigam estudando, para que elas sigam lutando por aquilo que acreditam e querem, e tendo melhores condições para os seus filhos. Esse trabalho, ele não é um trabalho descomprometido com a realidade social. Esse trabalho, ele traz na sua base uma história, né, de estudo dentro da educação popular, né, de pesquisa, que nós caracterizamos como pesquisa-ação participante, né, que é uma pesquisa comprometida com a realidade social, comprometida com os povos do campo. Porque esse trabalho de pesquisa, de buscar conhecer quem são as mulheres que vivem nos quilombos de São Lourenço do Sul e como elas vivem, ele se dá a partir de um curso dentro da universidade, que é o curso de licenciatura em Educação do Campo, que é um curso que visa formar professores e professoras do campo. E como ser educador e educadora do campo sem conhecer a realidade dos quilombos, sem ouvir as vozes do campo, sem conhecer quem são esses sujeitos, essas mulheres que vivem no campo e que são quem mais trabalha e que muitas vezes quem menos recebe e quem mais sofre as violências do campo. Então, esse projeto, ele nasce numa perspectiva
emancipatória, né, de educação. E ele parte de um sonho de uma estudante negra, uma estudante agricultora familiar e uma estudante que passa a se reconhecer como quilombola, a partir do momento em que ela vai estudando educação do campo. A partir do momento que ela sai do espaço do quilombo e começa a ocupar outros espaços, que não é só a universidade, mas outros espaços. E essa estudante uma vez chega em sala de aula com uma boneca na sacola e timidamente ela retira aquela boneca da sacola e diz: prof, eu faço bonecas e eu sei que a senhora tem uma filha. E quando ela tira aquela boneca não é qualquer boneca. Aquela boneca é uma representação dela mesma enquanto negra, mulher negra quilombola. E começamos a fazer trabalho juntas, participar de eventos de perspectiva para as mulheres, né, de direitos humanos, feminismo, pensando quem é essa mulher negra, né? Quem é essa jovem negra que chega na universidade e como passar por esse processo também de autorreconhecimento, né, e de valorização dos seus saberes e fazeres. E um dia essa estudante chega e diz: eu tenho um sonho, meu sonho é que as mulheres quilombolas aprendam, que as mulheres do meu quilombo aprendam a fazer as bonecas negras. E foi a partir desse sonho da Adriana da Silva Ferreira que esse projeto se iniciou. E esse projeto se iniciou porque uma quilombola ousou sonhar. E porque naquele momento havia fomento, né, e políticas públicas voltadas para projetos de extensão. E depois sonhamos outras questões, pensamos na auto-organização das mulheres, na economia solidária, na possibilidade de cooperativas, né? Outros sonhos foram se construindo e percebemos assim que há muito o que se fazer, né? Esse projeto, obviamente, foi só um pontapé inicial. Esse projeto é apenas uma semente de tudo que essa jovem negra quilombola sonhou ao entrar na universidade, e ele é apenas o começo, né? Espera-se que ele seja apenas o começo voltado para as mulheres dos quilombos de São Lourenço do Sul. Hoje os estudos feministas e os estudos de gênero dentro da ciência, eles têm nos possibilitado pensar diversidades formas de metodologias, né? E ao estudar as mulheres feministas da América Latina, a gente encontra metodologias feministas que têm nos auxiliado a trabalhar com mulheres, grupos de mulheres. Então, nessa pesquisa, a gente se utilizou da metodologia, né, que era o sonho dessa estudante quilombola, né, construir oficinas de bonecas negras dentro dos quilombos. E essa metodologia de fazer bonecas negras, se apropriar, né, e confeccionar bonecas, né, com um trabalho artesanal de mulheres, ela foi utilizada para que as mulheres, naquele espaço onde elas costuravam, onde elas pensavam as suas bonecas e se pensavam ao fazer bonecas negras, que essas mulheres então também pensassem sobre as suas histórias de vidas, se pensassem sobre o que é ser mulher quilombola, o que é ser uma jovem, uma menina quilombola, né? Pensassem sobre a sua realidade, o seu cotidiano. Então, fazer bonecas negras foi uma metodologia dessa pesquisação participante, que é uma metodologia construída
dentro da universidade, da academia, numa perspectiva feminista. O artesanato com mulheres, e nesse caso o artesanato com mulheres de povos tradicionais, né, ele tem potencializado sim, né, momentos de troca, né, e que contribuem muito para a ciência numa perspectiva de gênero, né, de equidade de gênero, uma perspectiva de valorização das mulheres na ciência.